Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Então, vamos assistir uma videoaula, né, sobre a inspeção de segurança. Então, primeiro a gente viu sobre os riscos biológicos, discutimos quais são os EPIs para riscos biológicos, quais são as medidas de controle coletivas, que eram, por exemplo, os lavatórios, né? Vimos algumas disposições da NR32 sobre os riscos biológicos e agora a gente vai ver um pouco sobre inspeção de segurança. Eu já coloquei aí para vocês um material de inspeção de segurança, que é um checklist, é uma das principais ferramentas para inspeção de segurança. Então, dentro desse checklist, tem todos os itens da NR32, que fala sobre os riscos biológicos. Então, a gente pode estudar os dois assuntos ao mesmo tempo, né? O que é o checklist? É uma lista de verificação dos itens de segurança que a gente precisa observar dentro dos ambientes de trabalho, né? Então, a gente tem checklist da NR9, que é o PPRA, da NR32, a gente pode elaborar checklist também da NR17, que fala da ergonomia, da NR15, que fala da insalubridade, e vocês vão ver a importância que é essa ferramenta, né? Então, para que a gente possa identificar os riscos no ambiente de trabalho, a gente precisa fazer a inspeção de segurança, para que a gente possa melhorar as condições da jornada de trabalho do colaborador, evitar acidentes, evitar adoecimentos, a gente precisa também fazer a inspeção de segurança. Então, a inspeção é in loco, né? A gente vai ali nos setores da empresa fazer passar um pente fino mesmo, identificar todas as não conformidades para que possa ser feita uma melhoria ali daquele ambiente de trabalho. Então, tem diversas finalidades. Tem inspeção de segurança para auditorias internas dentro da empresa, elaborar laudos técnicos, para poder elaborar PPRA, né? Então, diversos cenários aí. E a gente vai ver um pouco sobre esse conteúdo. Então, pessoal, quando a gente faz a inspeção de segurança, o nosso principal objetivo é coletar informações, coletar dados e informações da empresa, para que posteriormente a gente elabore o relatório ou o laudo técnico, né? A inspeção ela serve para diversas finalidades, como, por exemplo, uma auditoria interna dentro da empresa, como eu falei para vocês, elaboração de PPRA, elaboração de laudos técnicos, e a primeira informação que a gente tem que colocar são os dados da empresa, conforme vocês estão vendo aí no slide. Então, quais são esses dados aí que a gente vai precisar inserir, né, no relatório ou no laudo? O nome da empresa, o endereço, né, em que a empresa se encontra, a razão social, que é o nome que a empresa cadastrou o seu CNPJ, né? A atividade econômica. A atividade econômica é a CNAE, viu, pessoal? Vocês já sabem, eu expliquei isso para vocês, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, dentro da NR4, a gente encontra essa atividade econômica, o nome, né, a descrição enumerativa, que é o número, e a descrição do nome da atividade. Então, no caso do exemplo que eu coloquei aqui para vocês, a atividade econômica é fabricação de embalagens de material plástico. Então, dentro da NR4, a gente consegue identificar essa atividade econômica. Mas a gente também pode perguntar para o próprio responsável pela empresa qual é a atividade econômica que o CNPJ foi cadastrado, né? O número total de empregados da empresa. Tem empresas que também têm um número de população flutuante muito grande. Então, um banco, por exemplo, onde tem muitos clientes, a gente pode colocar o número total de empregados e o número total da população flutuante, né, que são as pessoas que passam por ali. O grau de risco da empresa, que vocês já sabem, né, está na NR4, a gente observa de acordo com a CNAE, o grau de risco varia de 1 a 4. Se a empresa tem SESMIT, e quem faz parte do SESMIT, se a empresa tem CIPA, quantas pessoas fazem parte da CIPA. Então, antes de iniciar com as informações da coleta de dados dos setores da empresa, a gente tem que colocar esses dados aí, como por exemplo, tá?
O papel do técnico de segurança, pessoal, está muito relacionado a isso, a fazer inspeção in loco, coletar informações, melhorar a qualidade de vida do trabalhador ali dentro do seu posto de trabalho, do setor que ele trabalha. Então, vocês vão desempenhar muito esse tipo de tarefa, que é a inspeção de segurança. Por isso que eu falo que esses relatórios, esses laudos, eles têm que ser muito bem elaborados, com a formatação adequada, evitar erros de digitação, erros ortográficos, porque esse relatório ele é importante para a empresa, caso ela receba alguma fiscalização. Muitas das vezes os próprios trabalhadores têm acesso, então é importante que seja um documento sério, muito bem pautado nas legislações e com a estrutura organizada. Bom, então partindo para a segunda etapa aí da inspeção de segurança. A gente vai observar os setores da empresa, né? Então, normalmente, a gente separa a empresa por setores ou por GHE, que são grupos homogêneos de exposição a risco, né? Então, nesse caso aqui, o exemplo está separando a empresa em setores, né? Mas eu posso também separar por GHE, que são grupos homogêneos de exposição. O que é isso? É eu colocar todos os cargos da empresa que estão expostos a mesmos riscos em um grupo, né? Em um grupo só. E aí a gente vai ter diversos grupos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o contador, o administrador, auxiliar administrativo, todos esses cargos fazem parte de um GHE, do mesmo grupo de exposição ao risco, porque eles estão expostos a riscos iguais, que são riscos ergonômicos, né? Agora, se eu pego um operador de máquinas e equipamentos, ele vai estar em outro grupo, porque ele está exposto a riscos diferentes. Então, eu posso separar ou por setor ou por GHE, que são grupos homogêneos de exposição ao risco, tá? Então, nesse caso aqui, ficou a separação por setor. Então, tem-se escritório, almoxarifado, limpeza, expedição, produção, segurança do trabalho, carga e descarga, vigilantes, banheiros, etc. Aí, feito essa separação de setor, eu vou coletar as informações in loco, né? Então, eu vou colocar aí o primeiro ambiente, que é o escritório. Qual é a descrição da atividade? Acontece ali serviço de digitação, correspondências, atendimento ao público. Como que é o piso? Piso em cerâmica antiderrapante. Qual é a iluminação? Natural e artificial, por meio de lâmpadas. Tem ventilação natural e artificial? No caso aqui é só ar-condicionado, não tem ventilação natural, então é um ambiente mais fechado. Paredes, tinta acrílica na cor vermelha, cobertura laje, pé direito, que é a altura do piso ao teto, 2,70 m, área 10 metros quadrados e uma observação, que são as fotos, os desenhos e o layout. Então, gente, quando nós fazemos inspeção de segurança, a gente tem que registrar tudo. As fotos são fundamentais para constar dentro dos relatórios, dentro dos laudos. Então, façam o maior registro de imagens possíveis nas inspeções que vocês fizerem, principalmente em construção civil, né? Porque na construção civil são muitos riscos, então tudo tem que ser registrado. Aqui, então, vem a descrição física de cada setor. Depois, a gente vai fazer a descrição das máquinas, equipamentos, imobiliários. Então, o que tem nessa empresa? Qual maquinário? Tem serra circular? Tem qual tipo de máquinas, qual tipo de equipamentos que se trabalha aqui? Então, a gente vai fazer foto, descrever, né, quais são esses maquinários, quantos, e da mobília também, né, descrever quais são as mobílias ali dentro dos setores da empresa. Feito isso, nós iremos fazer o reconhecimento de riscos de cada setor. Então, aqui, né, continuando com o exemplo do escritório. Quais são as funções que nós temos ali? Secretária, contador, técnico em informática, né, entre outros. Número de empregados 7, 4 homens, 3 mulheres. Então, vamos à identificação de riscos. E aí a gente vai colocar toda aquela classificação que vocês já conhecem, que são riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, né? Então, qual risco que eu tenho ali no setor, né, do escritório? Ruído, posturas inadequadas, cortes.
Qual é a fonte geradora? De onde vem esse ruído? Do ar-condicionado? Qual o meio de propagação? O ar? Qual o tempo de exposição? Contínua ou intermitente? Contínua, porque normalmente o ar-condicionado fica ligado o tempo todo. Quais são as medidas preventivas? Manutenção periódica do ar-condicionado para evitar o ruído muito alto e, inclusive, fazer a limpeza, porque a gente sabe que no ar-condicionado também tem riscos de poeira, né? Ácaros, entre outros. Então, pessoal, depois que a gente fez toda aquela separação de setores, né, a gente coletou os dados, a gente vai colocar isso no papel, que basicamente é aquela APR, né, que a gente viu em sala também, que é uma análise dos riscos existentes. Então, como que a gente vai fazer para coletar essas informações? Nós sabemos que é muita norma regulamentadora, então muitas das vezes a empresa ela precisa cumprir com muitas normas e para isso a gente tem que preparar a inspeção. Então, nunca eu devo ir no setor, na empresa, sem antes ter feito um planejamento para a minha inspeção. Como que eu vou fazer esse planejamento? A ferramenta mais utilizada é o checklist, tá, pessoal? Então, eu crio uma lista de verificação de acordo com a norma regulamentadora. Por exemplo, a empresa já possui PPRA, os colaboradores fizeram os exames admissionais, periódicos, demissionais, retorno ao trabalho. A empresa faz manutenção nos ar-condicionados. A empresa treina os seus colaboradores. Então, é uma lista de verificação para eu coletar ali todas as possíveis falhas, as possíveis condições de melhoria para a empresa. E depois de pronto, eu irei adotar as sugestões para melhorar o cenário ali que a empresa se encontra, né? Então, eu tenho aqui o checklist, que é a lista de verificação para cada ambiente ou setor específico, seguindo as NRs. Então, só exemplo, né? NR4, NR5, NR6, que fala dos EPIs, NR11 e 12, que fala do transporte, movimentação, armazenamento de materiais, e a 12 de máquinas e equipamentos. A NR15, que fala de insalubridade. Nós sabemos que para ser comprovada a insalubridade ou a periculosidade é mediante laudo. Como que eu vou elaborar esse laudo? Vou fazer uma inspeção e depois elaborar, né, o laudo técnico. A NR16, que são operações perigosas, e a NR24, condições sanitárias de conforto. Aqui são só exemplos, tá, gente? Porque tem muitas outras normas e cada NR ela vai estar num contexto ali da empresa. Então, muitas empresas observam diversas normas. Se eu tenho ali, por exemplo, a indústria da construção civil, eu vou observar a NR24, eu vou observar a NR6, que fala dos EPIs, eu vou observar a própria NR18, que é o PCMAT, né? Então, eu tenho que identificar o foco da minha inspeção, fazer o planejamento, para depois ir em loco e coletar essas informações. Eu não posso ir sem um checklist. É igual o assunto de prevenção e combate a incêndio, né? Quando a gente vai verificar a condição de funcionamento dos extintores, a condição de funcionamento dos hidrantes, a gente tem que fazer um checklist antes para saber o que a gente vai identificar. Né? No caso do extintor, um exemplo de checklist, eu vou observar se ele está posicionado no local adequado, se não tem corrosão, se o gatilho está lacrado, eu vou observar se está dentro do prazo de validade, se o extintor está pressurizado, né? Então, eu preciso de uma lista, eu preciso do checklist para poder fazer a inspeção. Então, o checklist é o próprio planejamento. E, claro, lembrar sempre das imagens que a gente precisa coletar. Então, existem vários laudos específicos na área de segurança do trabalho. O PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, constante na NR9, né? Toda empresa precisa elaborar o PPRA. Normalmente, o PPRA, se ele não tiver avaliações quantitativas, né, de ruído, calor, vibração, entre outras, ele vai ser elaborado ele pode ser elaborado e assinado por um técnico de segurança do trabalho, né, por um profissional da área. Mas se tiver alguma avaliação quantitativa,
aí passa a ser laudo técnico de insalubridade ou periculosidade, podendo ser assinado só pelo engenheiro de segurança ou médico do trabalho. Quer dizer que o técnico não vai elaborar? Não, pelo contrário, ele vai participar sim da elaboração, né, de todo o laudo. Ele só não vai poder assinar, ele só não vai poder ser o responsável técnico. Então, normalmente, esse item 2 aí, que é o laudo técnico de insalubridade ou periculosidade, ele é assinado pelo engenheiro, ele tem que ser assinado ou pelo engenheiro de segurança ou pelo médico do trabalho, mas ele participa da elaboração de diversos outros profissionais, tá? Então, tem também o item 3, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT. Os alunos me perguntam muito, professora, qual é a diferença do laudo técnico de insalubridade ou periculosidade para o LTCAT? Gente, o laudo técnico de insalubridade e ou periculosidade é para falar se tem algum grupo de exposição ao risco que é necessário o pagamento do adicional de insalubridade ou o pagamento do adicional de periculosidade. É para comprovar se é necessário fazer o pagamento ou se não é necessário fazer o pagamento. Então, mesmo que a empresa tenha uma suspeita e não seja necessário fazer o pagamento, ela tem que elaborar esse laudo. Já o LTCAT, ele serve para comprovar a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria por menor tempo de serviço. Então, o laudo, a estrutura dele é basicamente a mesma, mas a finalidade é outra. O laudo técnico de insalubridade ou periculosidade tem a finalidade de comprovar se há ou não insalubridade ou periculosidade. O LTCAT tem a finalidade de comprovar se há ou não a aposentadoria por menor tempo de serviço. Então, a finalidade é diferente, tá? Tanto o LTCAT quanto o laudo de insalubridade e periculosidade são assinados por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, o técnico vai participar da elaboração, mas ele não vai poder assinar. O laudo técnico da avaliação dos riscos ambientais do trabalho, que é um laudo de avaliação de riscos, como, por exemplo, na construção civil, né? Vamos supor que a gente vai receber uma auditoria do Ministério da Economia agora, né? Então, eu vou fazer um laudo para avaliar os riscos, para eu saber se eu estou dentro dos padrões da ANR. É como se a empresa ela se autoavaliasse, né? Vou fazer uma auditoria interna. Então, ela pode contratar um profissional para elaborar esse laudo. Todas as empresas, na verdade, né? Todos os ramos. E aqui, por último, o laudo da avaliação na construção civil, que é o PCMAT, né? Que é o Programa do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Então, assim, o PCMAT, ele é elaborado quando é uma obra de construção civil com mais de 20 funcionários, né? Mas, mesmo que o empregador já tenha o PCMAT elaborado, ele pode fazer esses laudos técnicos periodicamente, porque muda muito na indústria da construção civil, os setores, tem a escavação, tem a fase de fundação, tem a fase de acabamento. Então, ele pode estar sempre elaborando os laudos de avaliação dos riscos, né? E o PCMAT, ele também é elaborado em cada fase da obra, mas a gente sabe que tem que ter sempre a revisão dos riscos, né? Então, é necessário essas inspeções. Beleza, pessoal? Então, aqui é só um exemplo, mas qualquer outro relatório que você vai fazer, você tem que fazer a inspeção de segurança, tem que coletar os dados em loco mesmo, né? Não tem como fazer o laudo, um relatório totalmente à distância, a gente tem que conhecer os setores da empresa. Então, aqui eu coloquei um resumo de como deve ser o roteiro para a elaboração de um laudo, né, de inspeção técnica. Então, tem a introdução, que são os dados da empresa, não pode faltar, a gente tem que começar por aí, né, colocando nome, endereço, quantidade de funcionários, a KNAI da empresa, o grau de risco da empresa. Depois, item 2, a fundamentação legal, então eu vou colocar em qual lei eu estou me embasando para elaborar esse relatório, né? Quais normas regulamentadoras eu estou me fundamentando para elaborar esse relatório. Item 3, objetivo do laudo. Então, qual é o objetivo desse laudo? É um laudo de insalubridade, é um laudo de periculosidade, né? Qual é o objetivo de relatar, né, essas informações?
Item 4 é a metodologia utilizada. Qual método que eu estou utilizando? Se é uma avaliação qualitativa ou se é uma avaliação quantitativa, né? Se tiver alguma avaliação de ruído, vibração, ou que eu utilizei algum equipamento, é uma avaliação quantitativa. Agora, se foi só uma inspeção in loco, não precisou de máquinas e equipamentos, não precisou de nenhuma avaliação com os instrumentos, então é uma avaliação qualitativa. Item 5, a descrição dos ambientes de trabalho, como eu falei para vocês, né? Descrição do piso, né? Da mobília, das máquinas, dos equipamentos, do mobiliário e das máquinas e dos equipamentos no item 6. 7, a identificação dos riscos em cada ambiente. 8, o reconhecimento e avaliação desses riscos. E 9, as recomendações técnicas, que é a parte mais importante, né, gente? Não adianta eu elaborar o laudo e não propor as correções. Então, para cada não conformidade identificada, eu vou fazer a proposta de recomendação técnica. E 10, eu posso colocar a própria ferramenta, que é a lista de verificação. Então, eu anexo o checklist que eu utilizei para poder elaborar o documento, né, junto com o laudo técnico. Bom, pessoal, então é isso sobre a inspeção. É importante a gente entender que o técnico de segurança, ele faz essas inspeções periodicamente na empresa. Então, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter ferramentas para isso, tá? E é uma prática mesmo. Conforme a gente vai praticando e identificando os riscos, a gente vai se tornando um profissional mais completo, né? Mas vocês têm que entender que é muito importante o planejamento, né? Então, jamais fazer uma inspeção sem antes ter planejado, sem antes ter elaborado um checklist, sem ferramentas, tá? Eu vou postar a aula e aí as dúvidas vocês podem escrever no mural.